Olá, gente, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para mais uma carta, para falar de mais uma carta do tarô, certo? De novo, gostaria de relembrar que estou tirando as informações desse livro aqui, Jung, o Tarô, uma jornada arquetípica, de Sally Nichols, ok? Então, eu venho aqui na sequência, né, depois da carta O Enforcado, número 12, eu venho na sequência com a carta número 13, a carta da morte. Né, justamente no momento em que a morte tanto se apresenta, né, está em ênfase, porque estamos nesse momento do coronavírus, nessa pandemia. Então a morte aqui está em ênfase, né, ela está aparecendo bastante. E hoje pretendo falar sobre essa carta, que vai seguir na sequência do tarô. Então veja só, gente, na carta passada, o enforcado, ele passa por um momento de sacrifício, de mudança, né, de transformação. Ele está no momento de suspensão da sua própria vida. Ele está no momento de desmembramento de sua personalidade, né? Ele passa por esse momento de desmembramento, né? E assim, nesse momento, depois quando aparece a carta da morte, todos os aspectos de sua personalidade, certo, são destroçados. A carta da morte, ela traz isso, os aspectos da personalidade do nosso herói, ele é destroçado, né? São destroçados, quer dizer. E aí, né, são espalhados e são reduzidos. A morte vem trazendo isso, né? A sua antiga personalidade. Vejam, todas as personalidades aqui, elas são desmembradas, elas são encerradas, né? Tanto o bispo, o rei, a criança. A morte, ela vem aqui passando para todos, né? Trazendo um desmembramento das personalidades, ok? E aí o nosso herói, ele vai passar por um luto, certo? Até conseguir novamente se reconstruir, né? Para uma nova vida, certo? Até se rejuntar-se. Ele vai levar um tempo para passar por esse processo depois de encarar o esqueleto aqui, ok? Então, essa carta, quando ela aparece no tarô, certo? Ela aparece simbolicamente mostrando uma grande transformação, uma grande mudança. Ela vem trazendo isso, né? Ela vem trazendo isso. Mas vejam só, o esqueleto aqui da carta 13, ele nunca é ele nunca é algo assim inteiramente desejado ou inteiramente resolvido em nós, porque as mudanças sempre traz algo de difícil, mesmo quando nós a desejamos, né? Porque é muito difícil se separar de nós mesmos, separar dos outros, separar das coisas, né? Separar dos hábitos, né? Encarar essa grande transformação, porque somos muito apegados e achamos que as coisas nos pertencem, certo? Entretanto, a autora, né, ela vai dizer aqui que os alquimistas dizem que quando o esqueleto aqui aparece, trazendo essa mudança, devemos nos sentir abençoados, porque vamos encarar não só algo que contém a mudança, como uma estabilidade. A mudança, porque é necessário que surja a morte para que a vida ela apareça, né? Então é uma dança entre a vida e a morte. Para que a vida exista é necessário a morte. E é uma estabilidade porque é algo imprescindível, é algo universal e impessoal, ok? E ao mesmo tempo algo que está oculto em nós mesmos. Sim, oculto sim, pois aqui aparece o esqueleto. E o que está em nós se não o esqueleto? Se tirarmos um raio-x, né? A autora fala, o que nós vamos encontrar? Um esqueleto, certo? E o esqueleto é a carta mais andrógena, mais insexo do tarô, ok?
E ao mesmo tempo é uma carta, como eu já falei, muito indesejada, certo? Ela não tem espaço no nosso dia a dia. Existem 12 horas, existem 12 meses, mas o número 13, quando ele aparece, ele não é desejado, ele não está, né? Não, porque é muito difícil, né? Exatamente desejar a mortalidade em nós. O número 13 aqui aparece como o indesejado, o inesperado, ok? Entretanto, certo? Devemos aceitar e receber, já que faz parte da dança da vida. A autora traz aqui uma frase de Balzac, né, que vai dizer o seguinte, ele vai dar um conselho. A morte é certa, esquecemos-la. Então devemos esquecer sim e aceitar, certo? Porque ela é certa, certo? E se a gente perceber a morte como fazendo parte da vida, e sabendo que ela é certa, ela não vai aparecer a nós como algo tão ameaçador. Devemos então aceitar a vida como aceitamos o nascimento, né? Aceitar o nascimento e a morte. Por quê? Porque faz parte da vida, ok? Porque só permanece vivo aquele que sabe aceitar a morte, certo? Aquele que está disposto a morrer, aquele que aceita o devir, ok? Aquele que não quer se conservar. Quem não quer se conservar permanece vivo, não morto. Então temos que ver o movimento e aceitar o devir como fazendo parte da própria vida, certo? Em sociedades antigas, a morte ela era bem, digamos assim, vista, né? Ela era aceita. Em algumas sociedades guerreiras, em guerras, alguns homens desejavam morrer nas guerras para que eles tivessem acesso, por exemplo, entre os Vikings, né, o Valhalla, né? E havia muitas guerras e doenças e as pessoas elas encaravam a morte de uma forma mais fácil. Nos funerais, né, haviam grandes funerais, até festas faziam quando alguém morria, né? E os cemitérios tinham grandes tumbas, então a morte era mais aceita em tempos antigos. Mas na sociedade atual, que, que a vida está mais em ênfase, né? Escondemos a morte se tornou algo vergonhoso. Não tem, os funerais não tem mais aquela pompa que tinha antes, né? Os cemitérios são cada vez mais escondidos, assim grandes tumbas, certo? Ela é até tida como escondida, né? Vergonhosa a morte, certo? Mas ela aparece nas guerras, ela aparece nas epidemias, certo? E estamos passando por isso agora, estamos nos deparando, né, com essa situação, certo? Ela é uma experiência que a todos vão acontecer, pois tudo que é vivo passa pela morte, certo? Todas as coisas vivas, elas sempre vão encarar a morte um dia, ok? Entretanto, mesmo sendo algo coletivo, como que estamos passando agora, né? É sempre uma experiência única, individual para cada pessoa, certo? A autora aqui nos traz que só os loucos e as crianças não temem a morte, os adultos é que temem a morte. Por quê? Porque o louco e a criança vai sempre enxergar como uma aventura, né? Como portas onde você vai conhecer possibilidade de conhecer novos mundos, uma nova aventura, né? E se abre para o devir, uma viagem para terras desconhecidas, né? Ela fala que uma vez perguntaram a Krishnamurti, né, o que acontece depois da morte? E ele respondeu: saberei quando chegar lá, né? Então assim, também existe aqui, não sei se é Epicuro, ele também fala, né, em relação à morte. Ele vai dizer, bom, se a morte... eu sei quando estou vivo, né? Quando acontecer a morte, eu não serei mais eu. Então, não faz sentido temer. Então, certo? Mas, queremos ou não, todos nós caminhamos para a morte. Apesar de ser algo que achamos que não, ou temos dificuldade em aceitar, certo?
Então é necessário percebermos que estamos encarando a morte todos os dias, ok? E que nós devemos sim querer enfrentar a mudança diariamente, libertando, certo, de apegos, certo? Se abrindo para o novo, se abrindo para novas portas que se apresentam, ok? A gente tem que encarar a morte, né, como uma porta, assim como a vida, né, que está sempre se renovando, mudando, certo? Como se exatamente a vida continuasse para sempre, né? Quando a gente aceita, a vida continua para sempre. Bom, gente, eu finalizo aqui essa carta. Muito obrigada por quem assistiu esse vídeo. Logo estarei tratando de outras cartas. Muito obrigada.